Olá pessoal, tudo bem? De volta o nosso projeto Planeta Brasil Sustentável. E hoje nós recebemos a Deise Ribeiro, que é advogada da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos. Deise, obrigado por ter aceitado o convite para dar entrevista aqui para a gente. Te receber é um prazer, um privilégio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Aurélia. A gente que agradece o convite. Legal. Como de costume, eu vou ler uma pequena biografia da Deise. A Deise também é integrante do Conselho Nacional das Cidades, do Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná, o COPED, e é pesquisadora vinculada ao Observatório das Metrópoles. É isso, Deise? Isso. Então, vamos lá. Ô, Deise, vamos começar falando um pouquinho da Organização de Direitos Humanos da qual você é advogada, né? Como é que surgiu a Terra de Direitos e qual é a linha de atuação dela? Então, Aurélio, a Terra de Direitos surgiu em 2002, então, ano passado fez 20 anos de organização. 20 anos, aham. E ela surgiu num cenário no Paraná de muitas violações de direitos humanos, sobretudo no contexto de violência no campo, né? Então, foram muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais assassinados no período, principalmente do governo Lerner, né, do ponto de vista do governo estadual, muitos despejos forçados, enfim, muitas violações e muita impunidade também, né? Então, uma ausência de responsabilização dos agentes públicos e privados envolvidos. E aí, nesse contexto todo, então, a Terra de Direitos surge como uma organização de direitos humanos para atuar, né, enfim, frente a esse cenário, e é um cenário que a gente sabe muito grande também de violações de direitos humanos em diversas esferas. Então, a Terra de Direitos ela atua a partir da assessoria jurídica popular, então a gente tem um grande corpo de advogadas e advogados também, que atuam nessa perspectiva realmente de fortalecer as comunidades, os movimentos sociais. A gente atua muito no que a gente chama de DESCA, né, que são os direitos humanos econômicos, sociais, culturais, ambientais e na proteção de defensoras e defensores de direitos humanos. Orientando os trabalhadores, na verdade, né, Deise? Mas também atendendo casos quando há violações, as duas situações, né? Na verdade, assim, a assessoria jurídica popular, a gente brinca que tem 3 pilares. Então, um pilar é, claro, a litigância mesmo, principalmente a litigância estratégica. Então, que é essa atuação nos tribunais, nos processos judiciais, por exemplo, na defesa jurídica de uma comunidade, na atuação para que ela tenha, enfim, a sua titulação reconhecida, enfim, entre outras questões. Também tem um outro pilar, que é o da educação popular, então é isso, né? A educação em direitos humanos com as comunidades, por exemplo, com defensoras e defensores de direitos humanos. E também existe um outro pilar, que é o da incidência, pensando que sem políticas públicas estruturais a gente não consegue enfrentar e efetivar os direitos humanos. Então, são mais ou menos esses 3 pilares de atuação da assessoria jurídica popular. E aí, na Terra de Direitos, a gente atua numa série de temas. Então, seja essa questão da defesa da terra e território, seja na questão da proteção da agrossocio-biodiversidade, ou seja, da biodiversidade também a partir dos elementos, por exemplo, da proteção das sementes crioulas, que são um produto também, né, da seleção feita pela agricultura camponesa, e aí também nessa questão da proteção do clima, na questão da democratização do sistema de justiça também. Um conjunto de aspectos, né, conjunto de temas, isso que fazem parte, né, dessa luta muito ampla por direitos humanos. Eu quero até fazer um esclarecimento para o pessoal que está assistindo a gente aqui agora. Quando nós lançamos o projeto, em fevereiro de 2023, a gente sempre teve como norte defender uma agenda progressista, uma agenda universal. Mas é importante esclarecer, e é importante a Deise estar aqui, que essa agenda não é partidária. Eu quero, portanto, insistir com a linha de que o Planeta Brasil Sustentável é um projeto apartidário e independente. É importante dizer isso para que as pessoas pensem que eu não estou trazendo a Deise aqui porque ela tem partido. O partido da Deise é a defesa dos direitos humanos. E essa agenda é universal, né, Deise? As pessoas têm dificuldade de entender que a Agenda 2030 e os 17 ODS são agendas universais. Elas não têm nada a ver com partidos. Apesar de muita gente entender que tem uma vinculação com a esquerda, não é isso. É uma agenda universal da ONU e que tem tudo a ver com o que a gente pensa e acredita, né? Construção de um mundo melhor, com mais cidadania, direitos humanos e respeito ao meio ambiente, né, Deise? Eu queria passar alguns números aqui para vocês, e aí entra a segunda pergunta, Deise, que eu acho que são importantes para a gente entender por que essa temática é tão relevante, né? Eu queria falar sobre a gravidade da concentração de renda e da concentração de terra no Brasil, né, Deise? Segundo o IBGE, dado oficial, portanto, aproximadamente 1%
dos estabelecimentos rurais detém cerca de 47,5% das terras usadas para a produção agropecuária no Brasil. Ou seja, a concentração de terra é muito grande no Brasil, né? Qual é a posição do Brasil, Deise, em relação à concentração de terra a nível mundial? O Brasil é um dos países pior posicionados nesse campo em relação à questão da reforma agrária. Como é que está a posição do Brasil nessa questão? Então, o Brasil realmente tem um dos países com maior índice de concentração de terra. Tem um estudo da Fundação Heinrich Böll e da Fundação Rosa Luxemburgo, um atlas, que ele vai mostrar que a América Latina como um todo, então ela é, né, enfim, a região com a pior concentração de terras do mundo, então 1% controla pouco mais de 50% das terras, e nesse cenário, ainda assim, o Brasil é o país com a quinta pior concentração fundiária do mundo. Do mundo. Isso. Deise, por que isso acontece? Por que nunca se conseguiu adotar um programa de reforma agrária de verdade no Brasil? Qual é o problema? Olha, certamente é uma resposta uma resposta muito complexa, são muitos fatores, mas acho que é inegável que a gente tem um legado, né, do colonial realmente do Brasil, que se formou através, né, do latifúndio. Então, esse legado histórico que nunca foi trabalhado é uma questão que permanece, assim, que se perpetua. E aí, hoje em dia, a gente ainda vê algumas questões, claro, por exemplo, o próprio grande capacidade de lobby que tem diversos setores ligados ao agronegócio que impedem realmente um debate efetivo sobre a necessidade da reforma agrária no país, e ao longo da história, né, todos esses setores com grande poder político e econômico se opondo à realização da reforma agrária. Se você for ver, por exemplo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecida como a Bancada Ruralista, ela aumentou mais de, acho que 24% em relação às últimas eleições, em relação agora ao que nós temos, né, de Congresso eleito. Então, dos 513 deputados, 300 estão ligados a essa bancada. Então, é um número bastante grande, bastante relevante. Além disso, tem um estudo muito bom também da Fundação Friedrich Ebert, que vai mostrar, por exemplo, a atuação do ponto de vista do marketing mesmo, né? Então, em relação aos meios de comunicação, com aquelas grandes campanhas do agro é pop, agro é tech, agro é tudo, enfim, também, entre outros temas, né, para rechaçar essa necessidade de que a gente teria de uma reforma agrária. Então, a gente vê uma posição tanto do ponto de vista, digamos, ideológico, de considerar isso, né, algo do passado, que não é, mas também mesmo do ponto de vista legislativo, né, que é onde a gente teria maior capacidade também, às vezes, de passar medidas necessárias para a realização da reforma agrária. Uma coisa importante lembrar é que sempre quando se discute esse tema, não está se fazendo uma crítica ao conjunto do agronegócio, né, desde a segmentos do agronegócio que não querem fazer com que essa concentração de terra seja diferente, né? Agora, desde eu queria entrar em outra questão, que é a utilização da terra, do manejo adequado da terra. O problema não é só a concentração de renda, porque ela impede muitos trabalhadores de poderem exercer sua atividade, os pequenos, né? Mas o problema é o manejo inadequado do solo também, porque essa é uma das preocupações da terra de direitos, né, Deise? Às vezes o manejo não é adequado, muito pesticida, e isso causa danos ao meio ambiente, às pessoas, gravíssimos também, né, Deise? Isso, então, uma questão que a gente evidentemente observa é que o monocultivo extensivo, né, ele tem impactos muito grandes já do ponto de vista da perda da biodiversidade. Então, seja de que você tem, né, uma menor diversidade do ponto de vista das florestas que você tinha, que vão diminuindo cada vez mais, a gente vai vendo esse avanço, né, sobre áreas, inclusive antes, em que você tinha floresta, mas também do ponto de vista, como você colocou, essa questão do Brasil, né, campeão mundial em consumo de agrotóxicos, isso tem muitos impactos também, né? Então, seja sobre, por exemplo, a morte de abelhas, a gente teve casos gravíssimos aqui no Paraná, inclusive, né, de morte de 1 milhão de abelhas, por exemplo, mas também de contaminação para a saúde humana, impactos para a saúde humana. Então, seja na contaminação de rios, de águas, tem muitas pesquisas mostrando a quantidade de resíduos de agrotóxicos que a gente está na água que a gente, né, vai pegar da torneira em diversas cidades do Brasil. Então, esses são alguns aspectos, por exemplo, que são bastante relevantes do ponto de vista do meio ambiente. E a gente vê que esse modelo produtivo ele está muito associado a um pacote tecnológico de dependência, né, porque você depende da compra de sementes transgênicas aliadas a agrotóxicos muito específicos para funcionarem para esse tipo de sementes. Então, além do ponto de vista de uma dependência econômica, eu acho que a gente precisa muito questionar também, enfim, os estudos, os impactos, né? A gente tem visto uma flexibilização
sucessiva do modo como esses agrotóxicos, por exemplo, são liberados no Brasil, dos estudos que são feitos dos resíduos, do limite de resíduos que é permitido, né? A gente vê que esse limite de resíduos, por exemplo, permitido na água e no solo tem aumentado exponencialmente há muitos anos, assim, no Brasil. E vários... Que são proibidos na Europa, por exemplo. Isso, né? Vários agrotóxicos não só não autorizados, mas muito mesmo banidos na Europa, ainda são largamente utilizados no Brasil, apesar de comprovações, né, de impactos graves na saúde da população, dos animais, enfim. Bom, isso que a Deise acabou de falar tem a ver com a próxima pergunta, né? Que é a questão da relação entre proteção do meio ambiente e proteção de pessoas, né, Deise? Esse é um dos focos da Terra de Direitos. Fale um pouquinho também dessa integração dessas duas lutas, né, Deise, que vocês fazem. Então, isso é uma questão que realmente está muito interligada, tá? A gente fala que está um pouco no DNA da Terra de Direitos, que é você entender que a proteção, por exemplo, do meio ambiente, do clima, ela é feita por pessoas que se colocam para defender um modo de vida sustentável, para defender um uso sustentável da terra, por exemplo. E são essas pessoas que realmente sofrem muito, a gente vai falar desses dados logo a seguir, provavelmente, mas que sofrem muito as ameaças, a violência, né? Então, pela atuação que elas estão realizando. E isso, ao mesmo passo, se conecta muito com a questão de que existem ameaças mesmo, tentativas de avanço, por exemplo, sobre territórios, né, essa questão toda dos conflitos por terras, por exemplo, por terras indígenas, quilombolas, enfim. Então, a ausência muitas vezes pelo Estado de um reconhecimento desses territórios também, digamos, prejudica no sentido de que essas pessoas ficam mais vulneráveis ainda. Gera conflitos. A violência, enfim, a ausência de uma atuação estatal para, digamos, prevenir, para regularizando essas terras, para, enfim, também garantindo maior proteção às pessoas que estão lá para fazer a defesa da terra, do território, do meio ambiente. Esse é um cenário que está muito conectado. Então, essa é uma questão que para a gente é fundamental. E, ao mesmo tempo, você não consegue proteger a pessoa isoladamente. Ela está num contexto. Então, esse contexto que demanda também uma proteção do território, onde ela atua, onde ela faz a sua, né, enfim, a sua defesa. Muitas lideranças comunitárias, por exemplo, são também, enfim, frequentemente ameaçadas. Né? Então, a gente mostra muito essa inter-relação. Sim. O Deise, a gente tem acompanhado no Brasil uma sucessão de desastres naturais, né? Ou naturais provocados por desequilíbrio do clima e tal, se bem que não são naturais, na verdade, né? Porque são causados pela negligência do homem em relação ao meio ambiente, mas também tem aqueles desastres que podem ser evitados, né? E a Terra está preocupada com isso também, né? O Deise, com a preocupação da preservação da natureza e com os impactos que isso pode trazer para as pessoas, né? Fala também um pouquinho desse trabalho que vocês fazem, Deise. Com certeza, eu acho que especialmente, bom, a gente viu esse ano, né, muitos, como você falou, muitas enchentes, deslizamentos, claro, num nível que ainda maior. Agora em Maceió, né, essa semana passada, enfim, a tragédia lá do desabamento da mina, né, Deise? Pois é, e aí acho que envolve uma série de questões, mas o que a gente fala, bom, uma primeira questão em relação, por exemplo, a essas áreas de risco, não do risco necessariamente humano, mas, por exemplo, um risco, né, realmente natural, em áreas de encostas que são mais suscetíveis agora, principalmente a um aumento de chuvas, que é imprescindível que o Estado brasileiro garanta o direito à moradia da população, então garanta políticas públicas de habitação de interesse social, porque ninguém escolhe morar em área de risco. Acho que esse é um lema importante, assim. Então, se você tem medidas para diminuir o déficit habitacional que a gente tem no Brasil, garantindo que as pessoas possam acessar moradia em lugares adequados, com infraestrutura, com todos os direitos que elas, né, enfim, existem também para a realização da cidadania, a gente tem também uma diminuição de pessoas que vão ter que morar em áreas muito vulnerabilizadas, como áreas de encostas, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, como a necessidade também da gente ter outras políticas de adaptação e mitigação do risco, porque isso também é possível, é viável e é necessário, cada vez mais, por conta das mudanças climáticas, aí, todos esses impactos, né, da ação humana. E aí, em casos como, por exemplo, esse que você mencionou, né, da Braskem, assim como tantos outros, enfim, a gente também, a importância que é de fortalecimento dos órgãos ambientais, de garantia dos estudos de licença ambiental, de estudo de impacto das medidas, porque é um absurdo, né? E a gente vê a dificuldade que vai ser de responsabilização dessa empresa agora por todos os impactos que ela causou, assim, né? Acho que, se eu não me engano, são mais de 60 mil pessoas que ficaram, sofreram, né, de ter que, enfim, saírem de suas casas
e estão absolutamente desamparadas aí ao longo desses anos. Fora então, o impacto ambiental, né? Fora o impacto ambiental. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a Terra de Direitos, ali a partir do seu programa Amazônia, denunciou, por exemplo, o fato de que a Cargill estava operando há muitos anos sem licença, sem estudos climáticos, por exemplo, uma questão de licença ambiental necessária para um porto. Então, imagina os impactos que isso tem também. Sim. Então, acho que tudo isso está muito conectado. Sim. E a defesa que a gente faz de que também as empresas, né, sejam responsabilizadas também quando elas, enfim, violem direitos humanos, quando não realizem o que está na nossa legislação brasileira mesmo, do ponto de vista da proteção ambiental, dos estudos. Agora, você falou da responsabilidade do setor privado, né, Deise? Mas o Estado também tem. Você falou do licenciamento ambiental, de concessões de licença, que são feitas por órgãos ambientais. Isso é papel do Estado, né, Deise? Cuidar disso, por isso que é importante fortalecer as organizações que fazem esse controle, esse acompanhamento, né, Deise? Não, certamente. O Estado tem uma obrigação de fiscalizar, de promover também a conscientização sobre a necessidade de tudo isso e fiscalizar e responsabilizar em eventuais também violações. A gente tem visto, nos últimos anos, um sucateamento muito grande de órgãos ambientais. A gente espera, né, que haja uma recomposição mesmo do grupo de funcionários, inclusive, porque a gente sabe que tem muito a se fazer. Sim, então... Ô Deise, eu queria tocar no outro assunto. No dia 10 de dezembro foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E a gente sabe que tem muitas violações de direitos humanos, que você acabou de citar, mas também tem violações contra os defensores de direitos humanos. Então eu queria que você tocasse um pouco nesse assunto, porque não é só quem está na luta do movimento lá que sofre, né? As pessoas que têm as organizações que defendem direitos humanos também são vítimas de vários atos de violência. Então fale um pouquinho disso também, né, Deise? Acho que é um assunto super importante. É um assunto muito importante e o Brasil, infelizmente, é líder, né? Essa é uma liderança que absolutamente a gente não gostaria que tivesse. Então, o Brasil é o segundo país em número de assassinato de defensores de direitos humanos ligados, inclusive, a essa questão do meio ambiente no mundo, né? Perde ali para a Colômbia. Então, um país que, inclusive, há pouquíssimo tempo ainda está num processo de reconstrução de paz, ou seja, um país em conflito armado. Então, é um número muito grave, né? Da nossa realidade brasileira. É mais um número grave, né? Exato. E aí a gente, inclusive a Terra de Direitos e a Justiça Global, uma organização parceira nossa também, nós fizemos um estudo sobre a questão, né, de violações contra defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil de 2019 a 2022. E foram identificados quase 170 assassinatos nesse período. E, assim, cerca de 140 foram de pessoas ligadas, né, de ativistas, enfim, ligadas à questão da defesa da terra, do território, do meio ambiente. Então, acho que mostra também a dimensão desse problema e a necessidade, né, como a gente estava falando, enfim, de uma atuação estatal forte para poder, enfim, garantir realmente a proteção de quem defende todos os nossos direitos. Mas, Deise, não só no campo, né, nas cidades também, o pessoal que milita no movimento, à frente do movimento LGBTI, por exemplo, movimento negro, enfim, as lutas são muitas e elas também acabam sendo vítimas desse processo, né, Deise? Sim, eu acho que essa é uma questão que você toca, que a gente tem percebido muito, né? Tem havido uma tentativa de deslegitimação de todo mundo que atua na reivindicação por direitos, né? Seja na reivindicação, por exemplo, do direito à moradia, do direito à água, do direito, enfim, à educação, à saúde, né? Então, eu acho que a gente entender como é um prejuízo para a nossa sociedade como um todo, a gente, essa deslegitimação, né, da atuação de quem defende direitos humanos, seja como na pauta LGBTQIA+, seja na pauta do direito à moradia, seja na pauta do direito à cultura, enfim, dos direitos da infância e juventude, enfim, uma série de direitos. Como isso é um prejuízo mesmo, um retrocesso social muito grave que a gente tem no nosso país. E eu acho que isso, inclusive, a gente tem visto isso, um aumento da violência, né, nos últimos anos. A gente espera agora poder, enfim, aos poucos, né, ir reconstruindo tudo isso no nosso país, mas mesmo do ponto de vista da violência política também, enfim, que a gente viu números muito assustadores aí também nos últimos anos. Ô Deise, vamos falar um pouquinho dos programas de proteção às vítimas de atos de violência, como você falou. O Brasil tem programas que funcionam, está precisando melhorar também nesse aspecto para garantir a proteção, a preservação da vida dessas pessoas? Então, existe no Brasil o Programa Nacional, né, de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, comunicadores, inclusive aí, né, seus colegas de profissão também, enfim, de atuação, comunicadores, ambientalistas. Inclusive, o programa vai fazer 20 anos, ano que vem, desde a criação
enfim, por decreto. E a gente está no momento de tentar fazer realmente a reconstrução desse programa. A gente tem demandado bastante, né, o governo brasileiro, o Ministério de Direitos Humanos, de que é absolutamente urgente que haja uma recomposição orçamentária, que haja uma recomposição também de equipe, porque a gente tem visto um esvaziamento nos últimos anos, a gente viu, do programa, seja do ponto de vista realmente do orçamento que ele tem para atuar, da equipe que está disponível, né, porque a gente tem muitos casos de defensores e defensores, enfim, ameaçados no Brasil inteiro. E aí um programa com, enfim, pouca estrutura, digamos, para fazer esse atendimento. Então, a gente, inclusive, agora participa do grupo de trabalho Salles Pimenta, porque o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi recomendado que houvesse a participação da sociedade civil na reconstrução, digamos, da legislação referente ao programa, assim como também teve uma ação civil pública do Ministério Público Federal, inclusive em que a Terra de Direitos foi amicus curiae, para que agora seja realmente proposta uma legislação para que o programa também ele aconteça independentemente de quem está à frente do governo, como uma política de Estado e não que governo. Deve ser, exatamente. Então, acho que esse é um ponto importante, né, que nós, enquanto sociedade civil, estamos acompanhando, estaremos acompanhando também ano que vem, no que for avançar em relação ao grupo de trabalho, mas também estamos acompanhando toda essa questão orçamentária, que é essencial, porque vários estados, hoje, eles ainda não contam com um programa a nível estadual. Por exemplo, o Paraná é um deles, né? Então, o Paraná, por exemplo, não conta com um programa estadual de proteção a defensoras e defensores. Então, por exemplo, as pessoas que estão ameaçadas hoje no Paraná, elas dependem do programa federal, do programa nacional, exato. Assim como em alguns outros estados. Sei. Ô Deise, eu queria tocar em outro assunto que tem a ver com isso também, que é a questão da falta de estrutura das defensorias públicas nos estados, em todos os estados, né? E das ouvidorias também, né? Para fazer que as pessoas possam fazer reclamação, enfim, dos seus problemas, possam denunciar situações de violação de direitos humanos. Também tem uma restrição em relação a isso, né? Não só o programa nacional poderia ser ampliado, mas as próprias estruturas de defensoria, né, Deise, que tem tudo a ver com a questão de proteção de direitos e tal, jurídica. Mas não é só isso. Então, também dá para melhorar isso, não dá, Deise? Bom, certamente. A gente, inclusive, se conheceu, né, Aurélio? Sim, sim. Na campanha pela ampliação da defensoria. E que foi uma oportunidade muito importante para ir no marco do aniversário, digamos, né, da criação da defensoria no Paraná, demandar a sua ampliação. Porque agora tem que ver os dados desse ano, mas até no passado, era 90% das comarcas paranaenses não contavam com sede e atendimento, enfim, da Defensoria Pública do Paraná. E ainda a gente sabe que teve uma ampliação, né, enfim, através do último concurso, da posse dos últimos defensores e defensores, mas ainda assim muitas comarcas no Paraná estão sem atendimento ou com atendimento apenas em uma outra temática, né? A gente sabe que tem muito a avançar também do ponto de vista dos servidores e servidoras, ou seja, do corpo também técnico, que é essencial. E essa realidade do Paraná é muito marcante na Defensoria Estadual, assim como, por exemplo, Goiás também. Mas também, por exemplo, a DPU, né, a Defensoria Pública da União, também a gente vê um déficit muito grande de uma falta de capilaridade, uma falta de que chegue, né, para quem mora mais no interior, para que chegue, para que fique não só concentrado nas capitais. O pessoal do interior sofre mais, né, Deise? Não tem estrutura para atendê-los, né? Falta muito a Defensoria Pública da União, por exemplo, conseguir chegar nesses lugares. E aí, acho que isso é essencial, porque a Defensoria Pública, além de fazer o atendimento individual, e inclusive pode atender pessoas que, né, eventualmente estão ameaçadas, que são defensoras de direitos humanos, mas também faz uma defesa importante dos direitos humanos do ponto de vista coletivo, do ponto de vista das políticas públicas, institucional mesmo, que é uma missão também do órgão. Então, eu acho que esse é um ponto também essencial. E a gente sempre fala, né, tudo depende muito de orçamento. Então, o doutor Olímpio que sempre fala, né, que é isso, os direitos humanos têm que estar, o lugar de direitos humanos é no orçamento. Então, acho que a gente está, inclusive, nesse momento aí, do ponto de vista também do Legislativo Federal, Legislativo, enfim. Para ver se inclui na lei orçamentária mais estadual, recurso para esse tipo de coisa. Certamente, é bem importante. Ô Deise, para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho da atuação da Terra em outros estados, porque ela atua no Paraná, mas também atua em Pará, por exemplo, né? Ela se expandiu com o mesmo propósito de defender esses grupos de direitos em outras regiões, onde também o problema é grave, né? Em outros estados também é complicado, né? Isso. Hoje em dia, então, a Terra de Direitos tem o seu programa Amazônia, que está
tem um escritório, né, em Santarém, no Pará, tem também uma atuação no Cerrado e também uma atuação nacional a partir do escritório em Brasília, no Distrito Federal. E aí acho que a gente atua muito dependendo também das demandas concretas dos territórios, né? Atuar na assessoria jurídica popular é muito isso também. Então, existe, por exemplo, uma atuação muito forte no Programa Amazônia também com territórios indígenas, quilombolas. Então, temos várias similaridades, mas também algumas questões aparecem lá com mais força. Por exemplo, essa questão toda dos desafios, muitas vezes, dessas tentativas de... questão do mercado de carbono, por exemplo, né? Como os territórios, às vezes, são acionados por empresas para entrarem nesses programas. Então, assim, vou te dizer que tem questões específicas, mas que a gente vê que está tudo muito interligado também. Então, a importância também dessa atuação nacional, muito interligada, e também da questão de você ter uma incidência também olhando ali em Brasília, né, essas questões que permeiam todas as políticas públicas depois que, inclusive, chegam nos estados. Enfim. Brasília é estratégico, né? Exatamente. Também. Bom, a entrevista vai ter que acabar, infelizmente, meia hora só, mas eu quero agradecer a você, Deise Ribeiro, advogada da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos. Deise, obrigado por ter vindo aqui, um prazer te receber, uma honra. E a entrevista foi muito boa, vocês viram, né, gente? Falou de muita coisa legal, direitos humanos, proteção do meio ambiente, que são assuntos sempre importantes para o nosso projeto. Obrigado, Deise, por ter vindo aqui. Agradeço você, Aurélio, e agradeço quem está nos assistindo também. Obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço.